Jeremias, capítulos 43 e 44. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá que, de todas as nações para os quais haviam sido dispersos, tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro, e quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fique nenhum remanescente? Por que vocês me irritam com as obras das suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vieram para morar? Por que vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já se esqueceram as maldades de seus pais?
as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Porque castigarei os que moram na terra do Egito como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. De maneira que, dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos à palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos em libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou em ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio este mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram. A saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vieram na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem.
Todos os da terra de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Salmos 140. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, os ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exalta a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caia sobre eles brasas vivas, sejam atiradas ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Segunda Carta de Pedro, capítulo 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque este homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam.
Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoa levada pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Curta, comente E compartilhe.